Bom dia a todos, obrigado pela presença. Gostaria aqui de agradecer a presença do secretário de Saúde, André Ferrari. Gostaria de agradecer a presença aqui dos vereadores Costa, Vaguinho, e da nossa mesa aqui composta pelo vereador Elias e pelo Zé da Farmácia. Essa reunião hoje foi convocada o secretário e o representante do Sismetro para poder sanar algumas dúvidas que essa comissão tem e que tem o dever também de promover esclarecimentos à população. Então, o secretário muito prontamente aceitou o convite, está aqui de forma bastante cortês, e nós estamos aguardando a presença do representante do Sismetro. Enquanto ele não chega, né, eu gostaria de passar a palavra para o vice-presidente da comissão, para que pudesse antecipar essa reunião de forma a informar, a ler um projeto de lei que nos foi encaminhado. Por favor, vereador. Queria deixar registrado que passei por um procedimento cirúrgico e, infelizmente, eu estou impossibilitado. Não deveria nem estar aqui, mas por consideração ao secretário, pelo gerente do Sismetro, por consideração aos vereadores, eu me senti no dever de estar aqui. E não consigo ler, estou impossibilitado, perdi a profundidade de leitura e de visão. Então, eu gostaria de deixar registrado o porquê de não ler e não poder comandar de forma como deveria. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o secretário aí de ter vindo, o vereador Costa, Vaguinho, a todos aqui. E a gente, como o doutor disse, a gente está precisando só de esclarecer para repassar para as pessoas que estão também perguntando lá para a gente, né? Como o representante do Sismetro não chegou, a gente pode adiantar as perguntas, claro, aqui? Algumas questões que surgiu na primeira reunião nossa, né? E a gente vai passando. Então, a primeira pergunta é: qual a atual situação? Nós vamos ler o projeto. O projeto vai ficar para depois. Já combinamos com... aí depois eu combinou com... representante do Sismetro? Pois não, tá bom. Qual a atual situação dos pagamentos da Prefeitura ao Sismetro? Algumas pendências financeiras ainda? Ok, vereador. Alô? Vereador Zé da Farmácia, obrigado pelo convite, pela pergunta. Presidente, doutor Marcelo, obrigado pela presença, pelo convite. Vereador Elias, vereador Vaguinho e vereador Costa, obrigado. Me coloco à disposição e coloco todo o staff da Secretaria de Saúde à disposição dos senhores para qualquer questão. Vereador, nós não terminamos o pagamento do Sismetro em 2024, né? O que nós fizemos é antecipar o pagamento de janeiro, era feito na seguinte dinâmica, e assim também os pagamentos para os hospitais. Final da produção de um mês, no mês seguinte, a gente fazia o faturamento e auditava todo o procedimento que era feito do Sismetro e pagava no mês subsequente. Então, no terceiro mês, né, ao da produção. Por determinação do prefeito Murilo, e bem acertadamente, ele pediu para antecipar esse pagamento. Então, a dinâmica será a seguinte: vai produzir no mês e até a primeira quinzena, ou dia 20, mais ou menos, terminada a auditoria, que é imprescindível, faturamento e auditoria, a gente já paga o consórcio repassa para todos os médicos. Tá? 2024, o pagamento está suspenso, né, como os senhores acompanharam, ao decreto de emergência financeira, que suspendeu esses pagamentos, né? De lá para cá, eu venho negociando com os hospitais, venho negociando com o consórcio e com a comissão que está cuidando dessa emergência financeira. Ela tem como presidente o secretário da Fazenda, que é o Valmir Barreiro, uma pessoa muito capacitada, ela muito experiente, já foi meu colega de trabalho em outras gestões, e é uma situação de grande responsabilidade. Com a antecipação do pagamento dos médicos, que seria somente em março, nós já fizemos no começo de fevereiro, houve uma estabilização e, de forma muito comprometida, os prestadores, os médicos, prestadores de serviços do Sismetro,
continuaram a prestar o serviço, né? O prefeito pediu para transmiti-lo e falou na sua live que iria pagar. Chamou aqui o representante, o superintendente do consórcio Sismetro Limeira, o Messias, e trocaram ofícios com a intenção de pagamento mediante parcelamento. Esse parcelamento, a data, né, desse parcelamento, quanto vai ser e quantas parcelas será, está para sair. Hoje à tarde eu tenho uma reunião, todos os secretários com o Valmir Barreira. Eu acho que é uma última preliminar para a publicação da ordem cronológica do decreto. Eu pedi prioridade no serviço da saúde, para que os médicos continuem, muito embora pelo Sismetro a gente contrate pessoas jurídicas, clínicas, por trás dessas pessoas jurídicas tem trabalhadores, tem médicos. E tem médicos que têm ali empresas pequenas e grandes, e que recebem aquele valor do Sismetro como salário mesmo, né? Então, a gente está muito solidário a isso. O doutor Marcelo tem me ligado, me cobrado sempre dessa situação, por ser médico, bem conhecido aqui na cidade. Os médicos conversam com ele. Ele acompanhou o nosso esforço, né, para fazer esse pagamento. Então, nós estamos devendo para o Sismetro a produção de novembro e dezembro, para a produção geral dos médicos, de consultas, alguns exames e procedimentos, e o multirão de cirurgia de catarata e de varizes, ainda estamos devendo setembro. Foi feito em setembro, era para ser pago em novembro. Na época, o dinheiro estava empenhado, não houve recurso suficiente para pagar, eram 5,5 milhões, não houve recurso suficiente, pagou-se 1,5 milhão, e ainda a gente deve esses 3,5 milhões. Isso também vai sair na ordem cronológica agora da emergência financeira. Então, eu estou muito preocupado. Eu quero não só pagar o Sismetro como os hospitais 2024, o prefeito também quer, né, mas uma coisa é querer e a outra é poder. Ele está numa situação bem complicada, né, com um resto a pagar muito grande, e fazendo uma gestão delicada agora. Ele está dando prioridade para a saúde, a gente conversa diariamente, né, e eu tenho certeza que tão logo a prefeitura vai arrecadando, a gente vai pagar isso aí, encerrar, vai continuar pagando os Sismetros sempre no mês seguinte à produção, uma ordem dele, e a gente vai voltar a ter uma estabilidade, né? A situação é grave? É grave, mas há um horizonte para a gente resolver isso, sanar essas dívidas e fazer a saúde com uma gestão de um plano coeso, uma gestão com muita austeridade, que é fazer o serviço na medida que você tem um recurso para fazer. E se não tem, e não é possível fazer nesse momento, planejar para no futuro fazer mais e melhor. Só fazer uma pergunta. Pois não. No caso desse atraso, não está tendo prejuízo nenhum no caso dos atendimentos. Os médicos já estão conscientes e o atendimento está continuando normal. Não está tendo perda de atendimento. Do Sismetro, não. A gente teve uma paralisação dos médicos. Eles ficaram chateados, até de uma forma justa, a gente entende, né? Até o prefeito externou isso aí. Então, no começo, até a gente antecipar o pagamento, alguns médicos pararam de atender, outros travaram a agenda, outros não compareceram nos agendamentos já firmados, e isso voltou ao normal com o pagamento no começo de fevereiro. Então, hoje, do Sismetro, nós não temos nenhum médico não atendendo, nenhum serviço contratado nem atendendo. Nós conseguimos uma estabilidade. E agora a gente quer já dar uma data para 24, porque muitos procuraram, doutor Marcelo, e acho que também falaram com o senhor, que entendem a situação, mas que eles querem uma data até para planejar a sua vida, a sua economia, né? E é isso que a gente está ansioso para fazer. Era essa a minha pergunta, né? Isso daí é que nem construção. Você faz uma previsão para daqui a um ano estar pronto, você acaba tendo aqueles imprevistos, né? Tempo, falta de material, acaba virando um ano e 8 meses. Como o senhor bem colocou, vai ter uma reunião hoje, com as cabeças pensantes, aí, pelo que eu pude observar, mas dá para criar uma expectativa de prazo para pagar esses 2 meses restantes,
com todas essas limitações, com todas essas dificuldades que o senhor bem colocou, até parabenizá-lo pelo antecipamento do pagamento, o que era feito a cada 2 meses, passou. Então a gente percebe que realmente está tendo benefício, está tendo melhorias, mas assim, a pergunta e a angústia desses colegas é justamente essa. Tem filhos na faculdade, tem compromissos, tem contas domésticas. Existe, o que essa comissão pode falar para esses médicos? Como eu posso confortá-los com relação ao prazo? Existe um prazo, como o senhor bem colocou, um horizonte, né, promissor num futuro, mas para esses médicos, como nós podemos esperançá-los? É possível o senhor fazer essa previsão? Bem colocado, doutor, é uma preocupação nossa aqui. Da vontade minha, né, como secretário que estou nesse momento, era terminar esse pagamento nesse primeiro semestre. Essa era a minha vontade, né? 2 volumes grandes, tem um prestador também que fez as mutirões. Eu gostaria de pagar esse semestre, mas isso vai depender do caixa da prefeitura, né? Vai depender da disponibilidade de arrecadação e considerando os outros fornecedores também, enfim, tem que ter caixa para todos, né? Eu hoje à tarde devo ter uma previsão, até para conversar com eles. Então, logo eu quero conversar com o superintendente aqui do Sismetro para passar um valor, posso conversar com o vereador também, que não deixa de estar sendo um interlocutor com essa classe tão importante. Eu não posso agora aqui, vereador, dar esse prazo, porque eu dependo da comissão e dependo do secretário da Fazenda. Eu acho que seria importante e razoável pagar nesse semestre ainda, eu acho. Com todo respeito aos outros fornecedores, à importância da educação, do meio ambiente, da mobilidade, mas a saúde é agora, né? O tempo para quem está doente passa devagar e é doloroso. O senhor sabe como médico, o Zé, que está na área da saúde também, sabe, os outros vereadores também, o Vaguinho há muito tempo aqui com o Elias, já acompanham de perto questões da saúde. E é o que o senhor falou, esses médicos têm as suas vidas, eles se comprometeram conosco, eles não falharam conosco, eles atenderam já, né? Eles já atenderam, eles cumpriram com a sua parte do acordo, eu preciso cumprir com a minha. É muito doloroso você estar com essa dívida nas costas, né? Eu gostaria de pagar esse semestre, eu quero ter essa tarde uma previsão para pelo menos falar, olha, a partir de tal data, os senhores doutores começam a receber. O senhor pode dar essa previsão. E o senhor pode dar essa previsão, talvez após essa reunião? É isso? Eu posso subentender que isso também sinaliza, além da boa vontade, que já está sendo perceptível para todos nós, inclusive para essa comissão. É possível? O senhor acha que nessa reunião o senhor pode fazer um prognóstico? Eu quero, viu? Quero muito, viu, vereador? Mas eu não sei se eu terei. Eu acho que porque a última defesa que eu fiz lá de alguns serviços da humanitária para a comissão, foi me falado desse decreto, dessa ordem cronológica emergencial. Houve a quebra e agora vai ser feitos os pagamentos, né? Então, eu acho que eu vou ter para falar, mas eu vou depender dela, vou falar com o Valmir, e se eu não tiver, eu vou falar, Valmir, então me diga quando eu terei, porque eu tenho essa pressão. Exatamente, e não só os médicos do Sismetro, mas também os médicos que a gente sabe que tem vários prestadores lá para a Santa Casa e para a Humanitária. Uma questão, essa demanda que está, né, dos atrasos, a população que fica perguntando como que está, qual meio seria que a população pode estar sendo informada sobre o pagamento, se está tudo certo? Está sendo feita alguma divulgação, tipo, uma vez por semana, ou sobre o pagamento, se está tudo certo? A demanda a pessoa pergunta, está tudo certo? Os médicos estão trabalhando certinho? Essa é a pergunta que está chegando para a gente. Estão, o vereador, estão. Do Sismetro, os médicos voltaram a trabalhar, né? A divulgação do pagamento, o prefeito fez pessoalmente, né, numa live, inclusive eu estava presente, sobre essa antecipação, né? E a gente fez uma live na terça-feira, eu acho que dia 4,
e dia 7 ou 8 começou a tratativa, foi feito o repasse para o consórcio, e lógico, o consórcio recebe numa conta e repassa individualmente para cada fornecedor. Então, a parte que ele falou foi cumprida, lógico, tem o tempo de processamento e pagamento para cada fornecedor. A gente divulgou. Então, logo a gente tem essa data, com certeza o prefeito vai falar, se a gente já tiver já, logo no começo da semana que vem, ele mesmo vai anunciar. Se ele não for, eu vou pedir para a Secretaria de Comunicação fazer um release, sem prejuízo a comunicar aos vereadores. Uma questão que chegou ao gabinete, lógico que foge um pouco do tema tratado até agora, é com relação a exames. Pessoas que fazem, de certa forma, um tratamento e que perceberam um aumento nesse prazo. E eu falo em específico do que chegou para mim de 2 pessoas, 2 mulheres, com relação ao tratamento às mulheres. Questão de ultrassom transvaginal, que era feita com uma certa regularidade e que hoje elas estão tendo até dificuldade para agendamento. Tem algum atraso? Existe prestação de serviço nessa área ou eles são utilizados já os equipamentos que nós temos dentro da nossa Secretaria de Saúde? Legal a pergunta, vereador. O ultrassom transvaginal nós temos na atenção básica, né? Então, assim, uma boa parte deles a gente faz na própria atenção básica, quando é solicitado para o médico, né? Isso não é, pelo menos quando o paciente está na atenção básica, não é para atrasar. Agora nós temos alguns exames, tem o ultrassom transvaginal também feito pelos hospitais, e alguns exames pré-operatórios, que eu acho que esse é a maior reclamação, feito pelos hospitais. Até a gente repassar os recursos federais para os hospitais e até sentar na mesa com eles, houve uma paralisação na realização de cirurgias, né? No começo do ano, quando anunciou a emergência, isso foi notório, os hospitais pararam porque, não tendo a expectativa de receber, porque no SUS primeiro você produz, depois você recebe. Essa é a dinâmica do SUS. E nem sempre recebe o quanto eles gastam no mercado, né? Infelizmente, vocês sabem, nós temos um atraso na atualização dos valores da tabela SIGTAP do Ministério da Saúde de mais de 20 anos. Tanto é que o governo Tarcísio ele fez a tabela SUS paulista para complementar o valor da tabela SUS federal, que há mais de 20 anos não tem reajuste. Tem cirurgias e procedimentos lá que são R$ 8, R$ 9, R$ 15, que é impraticável no mercado isso aí, né? E eu não posso obrigar o médico da atenção terciária, o médico hospitalar, a se sujeitar a isso. Isso não paga nem os insumos mínimos para fazer a cirurgia, né? Então, o município tem que complementar com recurso próprio, e agora houve essa virada de chave que, para mim, São Paulo saiu na frente com a tabela SUS paulista. Realmente começou a valer a pena para os hospitais investirem em cirurgias. E até 2023 para 2024, meio do ano de 2024, nós nas cirurgias eletivas, que é o maior volume, o maior gargalo, né, as cirurgias emergenciais e oncológicas, para falar disso eu tenho que falar de cirurgia, vereador. Se me permite fazer essa introdução, que deve ser também muita dúvida de muitos vereadores, isso pode ser passado para a população. As cirurgias de alta complexidade, de traumas, cardiológicas, transplantes emergenciais e oncológicas são feitas de imediato. O que sobra fila, o que dá uma demanda, vereador, tudo bem? O que dá uma demanda e demora são as cirurgias chamadas eletivas. Cirurgias ortopédicas, de joelho, hérnias, cirurgias de correção de pálpebra, oculares. Essas cirurgias de média complexidade têm um volume muito grande e não são emergenciais. E antes do consórcio municipal, por exemplo, e antes da tabela SUS paulistas, nós tínhamos filas que passavam de 1 ano dessas cirurgias. Com
a entrada do Sismetro, com a tabela SUS paulistas, nós chegamos numa média muito boa em Limeira. Pode parecer um tempo muito grande, mas se você procurar a média do país, é uma média muito boa. Nós levamos isso até para a promotoria e para a regional e firmamos um pacto que, se nós alcançássemos uma média desse volume de 6 meses, seria um prazo razoável para uma cirurgia eletiva. Dado o volume, nós temos uma demanda de 400 cirurgias por mês de média complexidade. É uma entrada num volume muito grande, né? E muitos traumas de acidente de moto, acidente de carro. E quando acontece um trauma e a pessoa tem que colocar um pino, isso passa na frente, né? E um aumento muito grande de casos oncológicos também, e isso ocupa muito leito de UTI e leitos de cirurgias, de centro cirúrgico, isso acaba tendo esse volume. Então, nós conseguimos, nesse patamar, né, chegar a 6 meses como um prazo médio. Mas, no começo do ano, no final do ano, faltou um pouco de recurso. No começo do ano, tivemos essa situação dessa emergência financeira e os hospitais começaram a desmarcar. E isso deu um volume. Quando você para a cirurgia de média complexidade, você segura também os exames pré-operatórios, para os exames não vencerem. Então, isso tem um desgaste muito grande para os pacientes, porque ele faz, né, doutor Marcelo sabe, ele faz um exame de sangue, passa por uma avaliação de um anestesista, ele está apto para fazer cirurgia, mas ele tem que fazer logo a cirurgia. Ele não pode fazer o exame pré-operatório agora e esperar daqui a um ano. Perdeu todo o exame. Ah lá, o doutor está falando uma média aqui que ele sabe. Então, é exatamente isso. Então, isso também houve um represamento nesses exames. E eu conversei com o vereador Elias ontem, que me visitou na secretaria, convido a todos todos aqui já deram uma passada lá, vereador Carlinhos do Grota também esteve, obrigado pela presença aqui, vereador. E eu tenho que tratar com transparência. O vereador Vaguinho me ligou imediatamente, quando soube. A Hospital Humanitária também paralisou as cirurgias de média complexidade, que é um volume muito grande, sobretudo as cirurgias ginecológicas, que é um volume muito grande. O vereador foi o vereador Vaguinho, o primeiro a me ligar. Vereador Alexandre, estou sabendo que paralisou assim, e eu falei a verdade, não posso maquiar. Chamei a humanitária para conversar, e a humanitária está com dificuldade para negociar com os seus fornecedores. Diferente da Santa Casa, que ela tem um capital de giro, tem uma possibilidade de produzir, né, ainda que não esteja recebendo 2024, a humanitária já tem uma situação financeira totalmente diferente, né? E ela paralisou de novo. E eu estou em negociação com a humanitária nesse momento. Eu pedi para antecipar o repasse dos recursos federais, que ela recebe. Então, eu devo passar esses recursos federais até o meio da semana que vem, eu espero, e até sexta agora eu passo a produção da tabela SUS paulista, de forma antecipada também. E eu pedi que eles, recebendo isso, façam uma parte das minhas cirurgias ginecológicas, para não parar totalmente, até que eu tenha uma data, e eu espero que eu tenha hoje à tarde, para falar de 2024, para que o hospital também possa se programar e não parar as cirurgias ginecológicas, que é muito cruel, as mulheres esperam, é muito desconfortável, não é uma urgência, mas isso atrapalha a vida das mulheres para trabalhar, para o seu lazer, impacta no psicológico também essas mulheres, e o Eduardo vai levar isso para a mesa. Bom dia novamente, vereadora Lubogo. Obrigado pela presença aqui. E eu quero com isso, ele ficou de levar para a mesa, a diretoria, e eu quero ter uma resposta dele ainda hoje, se com essa antecipação ele voltaria a fazer pelo menos as cirurgias ginecológicas e oftalmológicas também, que tem um volume muito grande.
Aproveitando a sua boa vontade de sempre, o senhor poderia explicar para essa comissão e para esses nobres vereadores a distinção do SUS federal, do SUS paulista? Como que funciona? Como é feita essa destinação? Como é feita essa distribuição? Em valores também, se possível, só para... Talvez a gente tenha um pouco familiarizado, talvez não menosprezando ninguém, mas se vocês têm conhecimento dessa diferenciação do SUS paulista, do SUS federal e a complementação de que o município está fazendo. Bem colocado, isso é importante, viu, vereador? Bom, hoje nós conseguimos, ao longo dos últimos 3 anos, uma mudança de um paradigma lá na saúde. Bom dia, vereador Lemão. Bom dia, vereador Everton. Nós tivemos uma mudança nesse paradigma e nós tivemos um aumento da captação de recursos federais para média e alta complexidade, e a tabela SUS paulista foi uma medida para a saúde estadual revolucionária. Hoje, 55% dos recursos arrecadados pelo município são de recursos federais e estaduais. E a participação do Estado de São Paulo, do governo estadual no SUS, que historicamente era de 1%, vereador, passou, se eu não estou enganado, hoje 10%. Então nós conseguimos bom dia, Messias. Nós conseguimos uma inversão. Então nós temos no financiamento do SUS municipal recursos federais, estaduais e do Tesouro Municipal. E hoje a gente conseguiu um equilíbrio. O município coloca 45% dos recursos e os outros 55% é feito entre União e Estado, 20% e 23% do Estado, o restante da União. Então é um bom valor. Agora, o secretário desse recurso não usa quanto quer, né? Por exemplo, a tabela de procedimento do SUS, ela é travada faz mais de 20 anos. Então ela tem um valor, né? Então você pode, do procedimento, você não pode pagar quanto você quer. Você faz uma cirurgia de hérnia, o valor da tabela é R$100 essa cirurgia. Você não pode pegar o recurso federal, muito embora você tenha um valor alto, até para um pagamento de um extrateto, você não pode pagar dobrado. Então, o que acontece? Surgem portarias regulamentando multirões, e aí falam, olha, desse recurso você pode, eu pago, para sair um pouco, para diminuir a demanda da fila, você pode usar 2 tabelas, e o Estado pode pagar mais uma tabela, e o município complementa quanto ele quer. E isso está muito atrasado. Quando houve a tabela SUS paulista, pelo governador Tarcísio, o que ele fez? Ele colocou dinheiro novo, mas nem tanto. Ele inverteu a lógica de pagamento. Ele falou assim, ele puxou um diagnóstico do município, do que ele aplicava no SUS, e falou assim, não, ele viu, tem dinheiro, eu coloco dinheiro, mas ele colocava dinheiro em pós-pagamento. E para os hospitais, nos programas Mais Santa Casa e Pró Santa Casa. Então, o dinheiro não dava, o Estado dava subvenções, pós-pagamento. E ele inverteu a lógica. Não, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou pagar ele pagava em pré-pagamento. Essa é a palavra, pré-pagamento. Ele dava antes para produzir depois, como forma de subvenção e manutenção das Santas Casas e dos hospitais credenciados. Ele mudou para pós-pagamento mediante produção. Então, ele pegou a tabela SIGTAP, que é a tabela federal. A cada valor dado na tabela, ele colocou um recurso a mais. Então, por exemplo, a cirurgia de hérnia que eu falei era R$100. Eu coloco mais R$200. Então, fica R$300. E, com isso, você estimula médicos e hospitais a produzirem mais. Só que ele quer a produção em cima da tabela. E aí ele põe o dinheiro em cima da produção. Isso, para o Estado de São Paulo, foi uma coisa revolucionária. E deu mais poder para o gestor para cobrar mais resultados e ver mais a produção, e enxergar mais o seu potencial de produção. Tanto é que eu falei dessa média,
que chegou a 6 meses, que pode parecer um prazo longo, mas a nível de Brasil é uma grande conquista, reconhecida pela Diretoria Regional de Saúde pelo Estado e o próprio promotor aqui da 10ª PJ que cuida da saúde, como um bom prazo para fazer cirurgias de média complexidade, essas chamadas eletivas. Então, na audiência pública, na apresentação de audiência pública que nós vamos disponibilizar para todos os vereadores, isso está em número, isso está desenhado ali na última parte da apresentação, que é como se fosse um relatório de tudo o que entra e que sai no caixa do Fundo Municipal de Saúde, que eu disponibilizo já e posso passar via WhatsApp daqui a pouco para vocês também para acompanhar. Então, assim, foi uma lógica, uma inversão de lógica, uma inversão de mentalidade baseada na produção, que mudou a realidade, que nós vamos retomar. Tão logo passe essa situação financeira, doutor Marcelo, que vai passar, nós vamos voltar a ter agilidade nisso, né? Já conversei com o prefeito de também criar uma tabela municipal, por produção também, então a gente vai ter o valor da SIGTAP, vai ter o valor da tabela SUS paulista, e para os procedimentos que ainda não compensam para os hospitais, e que a gente quer estimular o município também por um valor mediante produção, né? E oferecer para a Santa Casa Humanitária, né? A gente quer preferenciar os hospitais aqui da cidade, mas não tendo resposta, nós vamos buscar o prestador para fazer, os prestadores também. O município ele pensa em tirar onde esse recurso para de repente poder fazer essa complementação que o senhor colocou? Do próprio orçamento e das emendas que venham de custeio, emendas aqui dos vereadores, se assim forem direcionadas para tal, emendas federais que a gente recebe bastante de custeio. O deputado Miguel Lombardi, sem ele a gente não teria êxito na saúde. O que ele consegue encaminhar para a gente, ele sabe o que a gente precisa, ele conversa conosco, e as emendas de custeio são bem-vindas, não que as de capital não sejam importantes também, mas a de custeio dá a possibilidade do gestor de investir e estimular a produção de onde ele precisa. E nós fizemos muitos mutirões de catarata com esses recursos. Então, a gente poderia criar uma norma, né, um decreto, e até apresentar um projeto aqui para a Câmara, criando essa tabela municipal e a possibilidade de pagar essa tabela com recurso próprio do Tesouro e também, quando vier emenda de custeio, complementar com as emendas de custeio, que sempre tem um volume muito bom. O secretário, fugindo um pouquinho do contexto, você vai falar? Você vai falar sobre cirurgia ainda? Só para não, pode complementar, eu vou falar sobre outro assunto. A gente está falando de um prazo de 6 meses para cirurgias eletivas, mas isso é no caso das cirurgias ginecológicas, né? Nós temos algumas exceções, como ortopedia, oftalmologia, só para não gerar depois. Exatamente. Para explicar bem, vereador. Cirurgias ginecológicas, uma parte da cirurgia, nem toda cirurgia ginecológica, ela é de média complexidade. A maioria são de média para baixa, mas existem exceções de alta complexidade e emergências que têm que ser feitas na hora, e são feitas. A ginecológica é uma, mas nós temos diversas cirurgias chamadas eletivas. Cirurgia eletiva é toda cirurgia não urgente e não oncológica. Toda cirurgia que não é uma cirurgia emergencial e não é oncológica, e o paciente pode esperar pela sua situação clínica avaliada por médico lá, é uma cirurgia eletiva. Nós temos as cirurgias eletivas que o médico pede urgência, pela gravidade, pela situação do paciente, pela avaliação clínica, e isso é colocado no sistema, né? E nós temos os casos também que muitos vereadores trazem para a gente, e eu agradeço por isso, e é uma parte que talvez até a secretaria no momento não tenha instrumento para captar e para ouvir
e os vereadores têm muito essa possibilidade, são as pessoas que estão na fila como eletiva, mas que a situação agrava. E dor, sofrimento, e a espera e a depressão desse sofrimento é muito subjetivo, e cada pessoa reage de um jeito, com a dor, com a espera, e cada pessoa tem uma necessidade. Então, assim, o que a gente não pode perder é a sensibilidade de olhar cada caso com a atenção que merece. Então, eu recebo de todos os vereadores aqui situação de dor, situação de que o médico avaliou que não era uma cirurgia, um caso emergencial, mas que se agravou. A hérnia aumentou, a dor no joelho aumentou, a visão está impedindo o trabalho, a cirurgia ortopédica está impedindo o trabalho, a mobilidade, e a gente tem que ter uma sensibilidade para isso, pedir a reavaliação e alocar essa pessoa num segundo lugar na fila, né, num outro patamar, lógico, respeitado a ordem cronológica de entrada desses pedidos, mas tendo essa sensibilidade para colocar na frente a pessoa que não estava sofrendo, vereador, que passou a sofrer. Então, cirurgias eletivas tem diversas, é um monte de cirurgia, um monte. E são as não urgentes e as não oncológicas. Não sei se eu me fiz claro, mas estou à disposição. Na verdade, eu acho que eu falei na exceção, no quesito, por exemplo, chega para a gente casos de, por exemplo, na cirurgia ortopédica, pessoas aguardando 2 anos, e eu falei a exceção nesse sentido, de que algumas especialidades talvez estivesse demorando mais do que os 6 meses. Exceções não na questão de agilidade, mas na questão de demora. E saber mais ou menos onde está e quais são os problemas. E talvez seja por isso que está sendo pensada a questão da tabela municipal aí, e se é isso mesmo, se a questão, por exemplo, da ortopedia, onde a gente vê algumas situações, é onde necessita dessa tabela municipal. Perfeito, vereador. E aí você tocou no calcanhar de Aquiles de todas as cirurgias, que é a ortopedia. A ortopedia realmente, e muito em função de acidentes, a maior parte de acidentes automobilísticos com motocicletas assim, uma situação que a gente vai precisar enfrentar, porque isso acaba atrasando muito a fila. Eu disse que nós conseguimos chegar nessa média, mas essa média já extrapolou. Né? E a cirurgia ortopédica, se você puxar na média agora a previsão para fazer, tem cirurgias ortopédicas no patamar de 1 ano até mais, que nós vamos ter que enfrentar e chegar nessa nova média. Ou melhor, chegar novamente nessa média de 6 meses. E a ortopedia é um problema seríssimo, porque envolve pino, prótese, e aí é um custo muito grande, e se faz primeiro a cirurgia ortopédica de trauma, que entra pela urgência, em detrimento da eletiva. Né? E aí é recurso para fazer cirurgia ortopédica. É o ortopedista cirurgião, né, que ia fazer uma cirurgia programada eletiva, que para e faz 5, 6, 7 cirurgias por trauma. E ela tem que ser feita na hora. E isso é um problema. Isso é um grande problema que a gente vai ter que enfrentar. Então, eu diria que, dentre as cirurgias eletivas, a mais grave, a que precisa de maior atenção, e que a gente vai precisar trabalhar política de evitar traumas, sobretudo com acidente de motocicleta, é a ortopédica. Porque não adianta a gente gastar um monte aqui na velocidade se eu não fecho a porta de entrada aqui, que são os traumas por moto. Não vai adiantar nada, a gente já vai estar sempre enxugando gelo. E a pessoa que tem uma queda violenta de moto é multifratura. E o pino tem um prazo para colocar, né? E, enfim, o doutor Marcelo sabe toda a dinâmica que e outra, todo o custo. A pessoa fica impossibilitada do trabalho, muitas vezes ela não pode pôr a perna no chão, ela fica 30, 60 dias assim, ela para de trabalhar,
A gente vai ter que acionar o serviço social, muitas vezes a gente tem que abrigar ela nos hospitais por um grande tempo, né? Ajudar com o programa de atenção domiciliar em casa, ela fazer curativo, tomar banho. Obrigado pela presença do presidente vereador Everton aí. Nós conversamos ontem, já conversamos hoje. Então, assim, das cirurgias eletivas, o que desequilibra a balança, o fator de desequilíbrio mais grave é o que o senhor tocou agora, vereador. Cirurgias ortopédicas, e dentro delas, as cirurgias ortopédicas por trauma de acidente automobilístico e motocicletas. Bom dia a todos, obrigado, presidente da comissão, doutor Marcelo Rossi, vereador Elias, vereador Zé da Farmácia, todos os vereadores aqui presentes, secretário de saúde, todos os que estão aqui presentes. Eu pedi essa fala breve, doutor Marcelo, só para fazer uma pontuação que eu acho que cabe nessa discussão, que a questão de ortopedia, Alexandre, é tudo isso que você pontuou mesmo, mas também a gente precisa romper o monopólio que há de ortopedia na cidade. Sem isso, não haverá sucesso de forma nenhuma. Hoje, a ortopedia, ela é competência, não competência, ela é direcionada exclusivamente para a Santa Casa e não trata-se, olha que interessante, não trata-se de dinheiro, de recurso financeiro. Trata-se de estrutura que ela não consegue atender. Então, Limeira precisa pensar uma outra forma de dar vazão à ortopedia na cidade, seja através de uma abertura na humanitária, ou seja, de uma terceirização de um parceiro externo. Porque a Santa Casa não dá conta desse serviço. Um abraço, obrigado. Prefeito, perdão, estou com o prefeito da cabeça. Presidente, só se eu falei alguma coisa aqui do futuro, né, mas estou conversando todo dia com o prefeito aqui, falei prefeito, presidente, e agradeço a colocação do presidente Everton também, que é um conhecedor da saúde, já esteve na trincheira aqui comigo, ombro a ombro, e é um excelente soldado. E nem tudo é muita coisa para falar, vereadores, e eu vou vir mais vezes aqui, nós vamos esmiuçar tudo. E o que o vereador Everton colocou é muito importante, e nós já temos essa luz. Nós já podemos, em regime de expansão, fazer essas cirurgias, vereador, na humanitária. Então, nós temos um recurso em caixa, já, que eu não lembro, acho que é 400 mil para começo, com possibilidade de aumentar em caixa para fazer cirurgias ortopédicas de média complexidade na humanitária, em detrimento do seu credenciamento de ortopedia, dada a excepcionalidade e a necessidade de se fazer cirurgias ortopédicas. E eu estou brigando, trabalhando com o Eduardo da Humanitária, porque ele tem que me dar um cronograma dessas cirurgias ortopédicas até sexta-feira, aqui, dia 28, sob pena da gente ter que devolver essa verba para o Estado, e o Estado para a União. Então, eu tive uma conversa séria com ele ontem de manhã, e eu falei, olha, você suspendeu as cirurgias ginecológicas, esperando o 24, mas eu tenho recurso a pronto pagamento de cirurgias ortopédicas. Cirurgias essas que a Santa Casa já não tem capacidade de fazer, e que não vai fazer. Eu consultei também. Que se eu não fizer aqui, na humanitária, ortopédicas de média complexidade, que o volume, vereador Elias, é enorme, é a maioria, eu vou ter que devolver para o Estado, e o Estado vai ter que ver um outro prestador. Ele me disse que ele tinha uma sinalização positiva da equipe de cirurgia que ele estava negociando para fazer, e ele ia validar isso com a gestão e vai me dar a resposta até sexta-feira, que é amanhã, que eu conversei com ele ontem, quarta-feira. E isso eu vou dar um avanço na nossa fila. Então, é muita coisa, a gente não lembra de tudo. Você vê que há possibilidade. E o que o vereador Everton está falando, essa verba vai vir numa questão excepcional, mas nós podemos credenciar a humanitária para fazer cirurgias, primeiramente de baixa e média complexidade de ortopedia, vereador, e pegando
jeito e se capacitando, se estruturando para tal, melhorando a sua capacidade instalada, vereador Everton, de virar uma referência para cirurgias ortopédicas aqui, para Limeira e para a região. Precisa de um gestor estimular e precisa o hospital querer também. Porque o que o vereador quis dizer é que nós temos um fornecedor só, e quem tem um não tem nenhum, né? E um fornecedor que é a Santa Casa, que é um grande fornecedor, que eu parabenizo, eu tenho uma ótima relação com a Santa Casa, mas que tem uma capacidade X e não tem capacidade de aumento. E eu preciso investir em novos horizontes. E a humanitária é um. E essa verba de expansão vem para abrir essa frente e a gente começar a fazer lá uma referência nessa questão, que foi luta do vereador também, quando esteve lá na secretaria conosco, com o doutor Vitor, né? Então, há essa possibilidade, e até sexta-feira eu posso passar para todos aqui qual foi a decisão, e eu dependo da humanitária nesse momento. Eu não posso, a humanitária não é do SUS, ela tem um credenciamento com o SUS, de forma que eu posso estimular e brigar para fazer, mas não posso obrigar, mas que seria uma grande saída se eles topassem. Fugindo um pouco do contexto, que a gente também tem dificuldade, sei que é uma dificuldade também sobre os medicamentos. A falta de medicamento de uso contínuo nas unidades. E tem pessoas que estão sem tomar um medicamento porque tem que tomar todo dia e não tem. A insulina, a gente viu na live lá que o prefeito falou que já está resolvendo, o caso da insulina já está normalizando, né? Graças a Deus. Agora, no caso, tem uma previsão, sim, para pelo menos medicamento de uso contínuo, para estar continuando nas unidades, para estar suprindo a necessidade das pessoas? Obrigado pela pergunta, vereador. E se o senhor não perguntasse, eu ia pedir licença para falar nesse tema, que é de primeira necessidade. Eu sei da sua luta e da luta de todos os vereadores aqui que já me perguntaram sobre isso. Já começamos a regularizar, chegou a bater 29, 30, um pouco mais, um pouco menos, chegou 6 medicamentos. O fornecedor da insulina ultra rápida, que nós temos 3, nós temos a normal na rede, nós temos a rápida e nós temos a ultra rápida, que é a vanguarda das insulinas aí, né? Então nós temos as 3 na rede de graça para a população. E nós vamos mantê-las. O que faltou foi a ultra rápida, que alguns pacientes fazem uso dessa ultra rápida. Chegou a faltar. Agora de manhã nós fomos buscar. Nós ligamos para o distribuidor, que ele conseguiu 2.000 doses, 2.000 unidades, que é o que eu consumo em um mês, mais ou menos. O distribuidor da ata, porque assim, a partir do momento que eu tenho empenho, eu peço para o distribuidor ganhador dessa ata de registro de preço para fornecer, mas ele também tem um prazo legal para me entregar. E hoje, dado a volume, dado ao valor dos medicamentos, eles não têm isso na prateleira muitas vezes lá para me entregar. Eles pedem um tempo para entregar. Mas tão logo a gente conseguiu a publicação dessas atas e o valor e a certeza do empenho para pedir para esses fornecedores, eu cheguei pessoalmente e falei para os fornecedores, olha, me dá o que você tem, e rápido, que eu estou precisando. Nós temos um histórico de bom pagamento, nós temos um histórico de boa relação com esses fornecedores, e agora eu quero a contrapartida de vocês, que é a agilidade. E eles falaram, eu tenho, vou entregar amanhã, que será sexta-feira. Não, a minha equipe vai buscar no carro refrigerado essas 2.000 doses. Então, eu quero, até a hora do almoço, eu não me lembro a cidade, é uma cidade aqui perto. Eu quero essas 2.000 doses aqui, e eu quero hoje começar a distribuição para as nossas farmácias municipais, e amanhã eu quero estar com o volume para atender esses pacientes num mês, e buscar as outras doses, que é praticamente 10.000 nessa compra aí. E aí não vai faltar, vereador. A partir de amanhã é para estar com uma quantidade razoável de um volume para um mês, e as outras não está faltando, a rápida e nem a comum.
né, que é de liberação lenta. E os outros medicamentos já chegaram essa semana 6. Nas próximas semanas, eu quero ter resolvido esses quase 30 medicamentos. Isso vai voltar a normalizar. E eu estive conversando ontem com o vereador Elias e com o vereador Everton. Nós vamos voltar àquela dinâmica de uma compra a cada quadrimestre, com estoque, com uma gordura em estoque, uma gordura financeira, que eu já falei com o prefeito disso, ele falou que vai voltar, e aí a gente vai ver 2 caminhos para isso ser rápido. Ou nós vamos voltar, o que era antes da pandemia, que até foi uma conquista que o vereador Everton conseguiu organizar lá, nós já conversamos muito disso, que é uma compra por quadrimestre, e evitar compras no final do ano. Esse consumo do final do ano eu comprar em outubro e ficar com ele até fevereiro, março, porque no final do ano eu esbarro numa burocracia contábil no município, né? Isso pode ser um outro tema que a gente pode explicar, pode enfrentar esse tema aqui. Ou a gente vai ter um grande contrato de fornecimento por licitação, num prazo que eu acho razoável de 3 anos. Então, eu consigo um fornecedor ou 2, por licitação, um contrato de fornecimento, num fornecimento escalonado, a cada 3 meses uma quantidade, e eu não tenha que pedir ata, não dependa de nada no final do ano. Que se os senhores perceberem, é sempre no começo do ano que tinha um probleminha de falta, que foi resolvido. Após a pandemia, isso bagunçou um pouco, faltou recurso para honrar essas compras, que o prefeito Murilo já comprometeu com a gente, e está em discussão agora a Claudete, da administração, com o doutor Fábio, lá do jurídico, para ver se nós vamos manter as atas ou será feito por contrato. Mas sem perder, vereador, a dinâmica de fornecimento a cada quadrimestre e no final do ano eu ter estoque. Eu entrar no final do ano e começar o ano sem depender de nada. Eu ter esse estoque para trabalhar. Nós vamos voltar até isso. O prefeito está comprometido com essa causa e nós vamos ter essa definição. E os senhores aqui na Câmara vão poder participar dessa compra. Quando é que foi feita a compra? Como é que está o estoque? Vai faltar? Está chegando no final do ano. E lá a nossa distribuição está aberta, vereador. Alguns vereadores já foram lá, já conhecem. E vocês vão poder conhecer o estoque e acompanhar. Eu quero o acompanhamento, eu quero essa cobrança. Porque é duro para o gestor virar o ano e esse fantasma, essa coisa que não a data fiscal, não o empenho, não a data contábil chegou até aqui, não foi até lá. Isso é muito doído. E as pessoas vão lá cobrar da gente. E eu tenho, além dos 21 vereadores, eu tenho 48 conselheiros de saúde que nos cobram diariamente. Então, isso vai normalizar nas próximas semanas, vereador. Alexandre, ainda tocando nesse assunto de medicamentos, no dia 10 de fevereiro eu protocolei um requerimento, havia a falta de 26 medicamentos. A Comissão de Saúde também já se manifestou, já fez a provocação ao Executivo. Hoje, nós temos uma lista apresentada de 31 medicamentos. Naquela oportunidade, em 10 de fevereiro, o prazo, a previsão era a segunda quinzena de fevereiro, que está se encerrando na data de amanhã, que a gente já percebeu que não vai ser atendido na primeira quinzena. O novo prazo agora, que é o nosso meio de comunicação no site da Prefeitura, alguns ainda estão na primeira quinzena e uma grande maioria na primeira quinzena de março. E o que me causou uma preocupação é essas atas de registro de preço. Do ano de 2025, houve alguma mudança de comportamento de compra de medicamento de 24 para 25? Essa gestão que aqui está hoje fez uma outra opção de fazer as compras, não mais sendo a que havia vindo seguida pelo governo anterior, que aqui eu preciso dizer,
por uma competência de vocês, da gestão da saúde, nós não víamos esta falta tão grande de lista de medicamentos. Um ou outro a gente acompanha que realmente acontece por falta de insumo, por falta de entrega, mas o número é menor. O que preocupa hoje, na verdade, é esse número muito grande de 31 medicamentos. E lá atrás o prazo era segunda quinzena de fevereiro. Foi jogado agora para a primeira quinzena de março. Isso realmente é oficial? A gente pode seguir isso? Ou o que a gente deve falar para a população? Houve uma mudança, primeiro, de comportamento na compra, de um ano de uma gestão para outra, e por isso causou esse aumento de número de medicamentos, e se realmente esses prazos que está sendo disponibilizados, eles vão ser obedecidos. Vereador, excelente pergunta, e o senhor está corretíssimo. O senhor já é um vereador experiente que acompanha lá essa questão dos medicamentos, está sempre atento. Eu falei 29 porque a dinâmica muda. Não sei se já colocaram 6 medicamentos nessa conta do dia 31. Essa alimentação no site é feita de manual pela nossa chefe da central de medicamentos. E a gente trata de uma forma transparente, né? Quando eu assumi, a equipe de farmácia falou: secretário, alimenta diariamente a tabela como está, como é que vai ser a dinâmica? Eu quero a maior transparência possível. Se está faltando e todo mundo tem que saber. Não mudou a dinâmica, vereador, e ela funcionou por muito tempo, por ata de registro de preço. Por quê? Porque é fácil, você registra o preço, nem sempre sai mais caro que contrato e você pede o que você vai consumir, tá? Então, como é que foi feita a dinâmica que o Everton aprimorou como esteve lá? 3 compras a cada quadrimestre, no momento certo. Você compra para os 4 meses seguintes e não se preocupa com ela. Para fazer essa compra, vereador, eu preciso de recurso. Não adianta você ter uma ata se você não tem recurso. Você só pode empenhar um valor para pedir da ata com recurso. Você não precisa de recurso para fazer uma ata de registro de preço, porque é uma compra eventual que a administração pública vai fazer, né? Então você fica livre na ata, você coloca lá 100 medicamentos, sem um prévio empenho de um valor, você não ingessa o orçamento e você faz o registro. Mas para pedir o medicamento, você precisa empenhar. E o fornecedor, ele quer o empenho, porque o empenho é a garantia de pagamento para o fornecedor. Então, essa compra funciona quando você tem recurso. E ela funcionou muito bem até a pandemia, até 2022, que foi final da pandemia. Só que o que aconteceu? Os medicamentos foram congelados durante a pandemia, para subir. Final da pandemia, não houve recurso novo no orçamento municipal para a compra de medicamentos. Só que o medicamento subiu 2 vezes. Isso descontrolou a compra. E o prazo da primeira compra não foi honrado. E ele foi comprado no prazo da segunda compra. E o prazo da segunda compra foi comprado no prazo da terceira compra. E assim foi. Então a gente foi tendo esse problema. No ano passado, nós não fizemos 3 compras. Nós fizemos 2 grandes compras. Atropelou. E, no final do ano, houve a necessidade de cancelar empenhos por falta de recurso. Nesse ano agora, nós tivemos um resto a pagar muito grande e não tínhamos a previsão orçamentária. E aí nós usamos as atas, mas para usar as atas que estavam vigentes, nós precisávamos de empenhar essa despesa e não tinha um recurso para empenhar. Atrapalhou bastante. Atrapalhou a questão da compra dos medicamentos no município. Outra coisa que atrapalhou, ao longo até a epidemia, nós tínhamos um estoque grande de medicamentos e uma gordura financeira para trabalhar esses aumentos. Isso foi sendo consumindo durante esses anos. Isso eu tenho todos os dados, eu tenho até BI desse acompanhamento. Então a gente perdeu estoque e perdeu uma gordura, uma reserva que a gente tinha nisso aí. Isso
trouxe uma desprogramação. Outro problema no começo do ano é que o ano contábil não fecha exatamente na mesma data. Isso é uma realidade de todos os municípios e é uma realidade das empresas também, né? Então, a data contábil do município atrasou um pouco também, e você não pode empenhar. Se a data está atrasada, você está fechando a contabilidade, você não consegue empenhar. Então, isso dificultou também. Isso não aconteceria se eu tivesse um bom estoque de medicamentos e uma reserva orçamentária e um resto a pagar disponível ali para virar o ano. Essa é a verdade que nós temos que encarar. O modelo de compra que era feito é muito bom, por ata, 3 grandes compras, mas ele depende de verba e depende de estoque, e eu não posso falhar na data. Chegou a data para eu comprar, eu tenho que comprar. Ah, não, secretário, espera um pouco porque não tem recurso agora. Vai descontrolar. Lá na frente, daqui 6 meses eu vou ter problema. Foi o que aconteceu, né? Por isso que agora nós vamos ter que ver esse modelo, vereador. Me preocupa muito essas atas de 1 ano. A lei me faculta hoje ter um contrato de até 5 anos. Por que eu vou trabalhar num fornecimento de 1 ano, se eu tenho uma série histórica, se eu sei o que eu vou consumir e se eu posso trabalhar até 5 anos? E a lei me permite isso aí. Então, eu quero trabalhar, no mínimo, um fornecedor de 3 anos, para eu não depender de data fiscal, contabilidade, nada. Mas, para isso, eu vou ter que ter o recurso da saúde respeitado. Vai ter que ter o recurso separado lá, só para medicamentos. Hoje nós temos uma cesta de 278 medicamentos, dos quais o município recebe do Ministério 118 e 48 do dose certa. O resto é só município. Então, a assistência farmacológica do município, vereador, aqui em Limeira, se você comparar com os demais, ela é muito melhor que os municípios da região, muito melhor até com Piracicaba, com 400 mil habitantes lá. Mas o governo precisa ter um compromisso, o orçamento precisa ter um compromisso de manter essa reserva para a gente honrar essa cesta aqui, né? Então, essa migração, se for optar, se o jurídico entender que é possível um contrato de 3 anos, isso não vai poder ser feito de uma hora para outra. Eu vou ter que fazer atas de registro de preço e vou ter que trabalhar paralelamente numa licitação para que eu vá minguando, tirando da previsão do recebimento das atas e passando para o contrato. E aí eu fico com um contrato de 3 anos. Eu fico com uma folga. E 1 ano antes de vencer esses 3 anos, eu já posso trabalhar com uma nova licitação. E assim não vir a faltar. Uma outra coisa importante que vai ter aqui, e que nós vamos trabalhar nisso, e que eu já despachei isso com o prefeito, é uma coisa importante, que foi anunciada pelo governo federal. O governo federal vai incorporar agora, pela farmácia popular, 11 medicamentos. Esses 11 medicamentos, a gente vai trabalhar os usuários para que eles peguem nas farmácias popular, que é SUS. Não faz nenhum sentido o gestor comprar um medicamento que é dado de graça lá na farmácia popular. O vereador Zé da Farmácia conhece, decora e salteado esse sistema. E a gente vai tirar 11 medicamentos. Tirar não, a gente vai passar e orientar o usuário a recolher lá na farmácia popular. Com esses 11 medicamentos, é uma sobra de quase 1 milhão por ano de medicamentos, que a gente vai trabalhar para não faltar os outros. E nós vamos fazer agora uma revisão nesses 278 medicamentos, com essa saída para lá, se necessário incorporar outros. E agora foi disparada uma pesquisa para todos os médicos da rede e os farmacêuticos da rede que vão poder opinar. Olha, secretário, esse medicamento aqui não faz mais sentido ter na Rename. Não faz mais sentido. Está na farmácia popular, sai pouco, mas seria importante colocar o medicamento Y agora, que não é colocado. E nós vamos fazer uma troca nessa quantidade, com o pé no chão, vereador. Pé no chão.
trocar aquilo que eu tenho orçamento para fazer. Eu prefiro amarelar agora e falar, olha, eu tenho para manter 270 medicamentos, honrar esses 70, e trabalhar com esse orçamento, do que criar uma expectativa de 290 e faltar medicamento no começo do ano que vem. Então nós vamos fazer essa troca, vamos avaliar os medicamentos que mais saem, vamos fazer a migração para que esses pacientes recolham esses mais 11 medicamentos na farmácia popular, que eu tenho medicamento para asma lá gratuito, tenho bombinha para tratar a asma e alergia gratuita, metformina para diabetes gratuita, medicamentos de controle de pressão arterial, e eu não tenho os 11 aqui, mas a farmacêutica já mostrou, e a gente vai fazer essa migração, e eu quero uma cesta boa, uma cesta robusta para Limeira, mas uma cesta que a gente possa honrar. Né? Hoje, 278 medicamentos. Eu preciso acertar a conta. 118 vem da Rename, do Ministério da Saúde, que é o que o Ministério paga para a gente. E 48 do Dose Certa. O resto, quem arca é o município. Tem municípios que optam por não dar um medicamento a mais. Só a grande maioria. Só um Rename. A gente põe esses demais. Não é nenhuma por conta disso pode faltar? Não, nunca pode faltar. Nós temos que honrar essa cesta aí. Pessoal, eu gostaria de pedir a cordialidade de vocês e a compreensão, que eu acho que tudo que está sendo debatido aqui são temas importantes, temas pertinentes, mas eu gostaria que nós mantivéssemos a pauta. E eu acho que o senhor é o representante? Messias, o representante do Cismetro. Então, até em respeito ao senhor, o secretário não se furtou em responder nenhum dos nossos requerimentos aqui, dos nossos questionamentos, mas eu pediria a compreensão dos colegas de mantermos a pauta. E até em respeito ao senhor Messias, né, eu gostaria de passar a palavra para o senhor, que o senhor se apresentasse, qual é a sua função, e aí para podermos fazer os devidos questionamentos. Muito bem, pessoal, bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer imenso estar aqui na Comissão da Saúde. Minha saudação ao presidente, né, dessa comissão, Dr. Marcelo, em seu nome saudar todos os colegas vereadores, o secretário de Saúde, né, Alexandre. E eu estou aqui, Dr. Marcelo, enquanto representante, né, superintendente do consórcio de saúde, né, que é um ente público, né, em que pese de direito privado, mas é um ente público que atende aí quase 20 municípios na região metropolitana de Piracicaba, né, incluindo Limeira, e se abranger a região metropolitana também de Campinas, passa de 50 municípios. Né? E Limeira faz parte, né, do consórcio já há um bom tempo, inclusive eu tive a oportunidade de, quando o município aderiu ao consórcio, né, eu também estava secretário de saúde no município vizinho, né? E estive inclusive no Conselho de Saúde, estive na Câmara quando aprovou, né? Eu também já, né, passei aqui pelo Legislativo, né, do município vizinho, então sei muito bem da importância do trabalho de vocês enquanto representante da população, e esse é um trabalho, né, ímpar, né? Um trabalho ímpar que vocês fazem como representante aí do cidadão de bem, todos os cidadãos, né? E a saúde é um tema de fato muito importante. E o consórcio traz aí uma ferramenta, né, que traz uma agilidade, traz uma facilidade para o município. E a gestão é 100% municipal. Né? O consórcio não gera demanda. Né? Hoje o consórcio ele atua basicamente em dois viés. O viés do credenciamento, que é o carro-chefe do consórcio, né? Inclusive, né, Limeira é agraciado com a sede do consórcio é aqui em Limeira, né? Limeira, hoje, Alexandre, nós estamos indo para 24 municípios, né? Nós estamos hoje rodando em 18 municípios, para ser mais exatos, e a partir de março agora nós passamos a rodar em 24 municípios. 26, desculpa. E como eu estava dizendo,
O carro-chefe do consórcio é o credenciamento de empresas, né, na área de saúde, através do credenciamento, né, baseado na tabela do SUS, né, na SIGTAP, disponibilizando todos os tudo que é SUS, tudo que é tabela SUS, tudo que está na SIGTAP, o consórcio disponibiliza através de credenciamento. E o município, através da Secretaria de Saúde, através da gestão municipal, né, ele faz um plano de trabalho todo final de ano, para que no ano seguinte o município execute, né, baseado numa previsão orçamentária, aquilo que o município quer utilizar, tanto na atenção básica, né, na primária, na secundária, na terciária, para poder dar fluxo em suas demandas, através de credenciamento. Tá? Então, a função do consórcio é credenciar, né, não é, às vezes o pessoal fala, vereador, a Cismetro, né, a empresa Cismetro, o consórcio, né, o Cismetro, ele é um ente público, ele é um ente público, né, como eu disse, em que pese de direito privado, mas ele é um ente público, né, um parceiro do município, e o município é o proprietário do consórcio. Inclusive no estatuto lá do consórcio, né, o proprietário do consórcio são os municípios. Né? Então não há que se falar inclusive em terceirização, não é uma empresa que está aqui, pelo contrário, é o próprio município executando, né, as ações de saúde através de credenciamento, é um facilitador e com uma grande questão positiva. A gestão é 100% do município, o consórcio, né, através através da sua equipe, não gera demanda. Eu não vou vir aqui para o secretário, você precisa fazer, é o contrário. É a Secretaria de Saúde que vai gerar demanda para nós através de credenciamento, tudo informatizado. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Baseado num plano de trabalho elaborado pela Secretaria de Saúde, né? O gestor municipal ele vai dar fluxo utilizando o consórcio. Tá? É uma ferramenta auxiliar. Tá? Esse é o carro-chefe. O segundo, que não é utilizado pelo município de Limeira, mas é utilizado pela grande maioria dos outros municípios, que é o processo seletivo. Os outros municípios também utilizam o processo seletivo através do consórcio, né, para atividades como motorista de ambulância, motorista socorrista, administrativo, limpeza, faxina, enfim, tudo relacionado à saúde. Limeira ainda não faz parte, acabou ainda não utilizando o processo seletivo, só utiliza o consórcio através do credenciamento. Tá? Esse credenciamento é tabelado, todos esses valores que nós temos na tabela Cismetro, né, nós chamamos assim de tabela Cismetro, mas é baseado na SIGTAP, com algumas outras inclusões, com as demandas vindas dos municípios, a gente inclui esses procedimentos, né, e aí disponibiliza isso para o município. Então, tudo que é feito aqui em Limeira, 100% é por credenciamento. Tá bom? Então, é só uma explanação geral um pouco sobre o consórcio, sobre o Cismetro, né? E estou aberto aí a tirar dúvidas para a gente poder dialogar. Acho que... E para mim é um motivo de muita gratidão, de muito orgulho poder participar aqui dessa reunião. Acho que o senhor foi muito feliz nas colocações, foi bem claro. Vocês sempre serão bem recebidos nessa casa, bem tratados nessa casa, mas como o senhor bem colocou, né, nós somos cobrados pela população, então nós precisamos entender um pouco desse processo. Eu queria dirigir-lhe 3 perguntas. Qual o ganho do Cismetro? Como é feito essa ordem de pagamento para o Cismetro poder fazer essa redistribuição para toda a equipe, para todo o efetivo dela, para todos os contratados? Quais são os critérios utilizados para a contratação desses médicos? Né? Ele tem que ter uma residência, ele tem que ter uma especialização, ele tem que ter alguma formação, ou simplesmente ele se forma médico e vai trabalhar? E as especialidades? Como o senhor bem falou, a demanda parece que ela provém da prefeitura. A prefeitura que faz a demanda e, né, vocês, obviamente, contratam os especialistas. Me corrija se eu estiver errado nesse sentido.
Mas hoje, como que funciona? Quais são os especialistas? Vocês têm acordo com a prefeitura de fazer um levantamento das carências de certos especialistas na cidade? Por exemplo, nós temos uma dificuldade com neuropediatra, nós temos uma dificuldade com endócrino pediatra. Então, assim, seriam basicamente isso. Quanto é repassado para esses médicos? Qual a qualificação que vocês utilizam para a contratação desses médicos? E quais são as especialidades? Doutor Marcelo, excelente pergunta. O consórcio não ganha nada, né? O consórcio, como havia dito, é um ente público. O que mantém um consórcio? Eu costumo dizer que o consórcio é um consignado que o município utiliza e paga depois de 60 dias. Né? Esse credenciamento é realizado através da 14133, sobretudo agora na nova lei de licitações, a gente realiza o credenciamento. Então, para o profissional se credenciar, médico, os especialistas, equipe multidisciplinar, físio, fono, TO, enfermagem, a parte odontológica, a parte veterinária, ela é por processo de credenciamento. O profissional ele tem que ter uma empresa, né, tem que ter pessoa jurídica, via sistema. O profissional, que normalmente é o seu contador, alguém da contabilidade ou alguém do administrativo desse médico, desse profissional, eles incluem toda a documentação, né, toda a documentação como se fosse um processo licitatório, né, todas as certidões, enfim, a documentação, por exemplo, para o médico credenciar como especialista, ele tem que apresentar o título, tem que apresentar toda a documentação que comprove a sua especialidade. Então, a partir dessa avaliação jurídica dos documentos, das certidões, que inclusive nós temos um sistema informatizado que analisa toda essa documentação, né, em tempo real, as certidões. De repente o profissional credenciou e ele não paga imposto, ele está em débito com a Receita, automaticamente é bloqueado. Né? Então é um processo, inclusive, nobres, nós somos fiscalizados e acompanhados pelo Tribunal de Contas, né? O município é acompanhado pelo Tribunal de Contas e nós somos acompanhados com lupa, né? O tribunal vai na Secretaria de Saúde e já vai no consórcio para fazer essa, né, essa interface da utilização do consórcio. Então, é por credenciamento. Então, os profissionais apresentam essa documentação e aí a gente, enquanto consórcio, gera um contrato de credenciamento e disponibiliza para o município. Mas essa captação é uma captação que, normalmente, a própria Secretaria de Saúde capta. E os próprios médicos, os próprios profissionais, as empresas de equipe multi, eles próprios fazem essa divulgação. Né? E quem disponibiliza é através do sistema, e o gestor de saúde, é o gestor de saúde que ele vai falar assim, baseado no plano de trabalho, como eu disse anteriormente, baseado no plano de trabalho, ele vai falar assim, esse ano eu quero disponibilizar através do consórcio tantos especialistas. Então ele vai no sistema e ele dá ordem de serviço, ele que vai verificar, o gestor de saúde que vai verificar na plataforma do consórcio, né, o especialista que ele tem a demanda. Ele dá ordem de serviço e faz gerar o fluxo dentro do município. Né? Basicamente é isso. Tá? E com relação ao fluxo de pagamento, normalmente como é que funciona? Dentro do mês, diferente de OS, por exemplo, né, de organização social, né, o consórcio tem uma peculiaridade importante que primeiro, por isso que eu disse que é um consignado, por isso que o consórcio primeiro executa, não é nem um consórcio, os profissionais credenciados executam, fazem os plantões, as consultas e recebe possivelmente em 60 dias. Tá? Aí existem várias formas. Diferente de uma OS, como havia dito, primeiro o município paga e depois presta serviço, depois glosa, enfim. Então, existe uma diferença aí de uma organização social para com o consórcio. Então, o profissional tem que prestar serviço e depois que comprovou essa prestação de serviço, através de uma planilha, através do sistema, através da própria gestão municipal, eu identifiquei, o serviço foi prestado, está ok, está carimbado, aí sim vai gerar uma fatura de pagamento para os profissionais. Tá? Então, 30 dias, né, toda a produção realizada agora no mês de fevereiro, o município
tem até o dia 10 de março para compilar essas informações, para compilar toda a produção que foi executada em toda a estrutura da Secretaria de Saúde. Isso tudo informatizado. 10 dias para lançar no sistema, esse que está lançado aqui não produziu, glosa, cancela, tem 10 dias para fazer. Estou falando no fluxo normal, às vezes acaba atrasando, tem município que faz um pouco antes, mas normalmente é esse fluxo. 10 dias, o município encaminha para o consórcio toda a produção, o consórcio faz uma varredura, também dá uma verificada e devolve para o município, através de um ofício, porque já existiu um empenho de forma global, e devolve para o município o valor da fatura para o município pagar até o final do mês. Assim que o município realizou o pagamento, caiu na conta do consórcio, o consórcio já liquida todas as notas. No dia seguinte está na conta de cada prestador. Tá? Então é dessa forma que esse que é o fluxo dos pagamentos, a parte financeira do consórcio. Uma pergunta sobre todos os médicos da público são contratados pelo Sismetro. E quem fiscaliza esses médicos, eles estão prestando realmente serviço nas unidades? Obrigado, Messias, pela participação. Messias, que é um grande parceiro lá, um grande amigo, e eu estou meio com vergonha dele que eu estou devendo 2024, mas eu vou pagar, viu, Messias? Você está sabendo. Não é confortável essa situação. Presidente, nós podemos classificar a saúde como uma saúde pública e enfermeira antes do Sismetro e depois do Sismetro, O Messias já falou todas as facilidades. Sobretudo no atendimento de especialistas, o vereador, a entrada do Sismetro mudou a dinâmica da saúde da água para o vinho. Trouxe uma coisa para o serviço público de saúde indispensável: velocidade. Com o Sismetro nós temos velocidade. Então, no Sismetro, a nossa parte com o consórcio Limeira aqui, o que foi aprovado nessa Câmara aqui pela lei e pelo Conselho Municipal de Saúde, é a contratação de pessoas jurídicas. Essas pessoas colocam os médicos. Então, é o município que solicita essa demanda para o consórcio do que ele tem no rol de empresas cadastradas. Não é qualquer um que presta serviço para o Sismetro, não. São empresas legalizadas, empresas experientes, empresas aptas a atenderem e que preenchem os requisitos do consórcio para se cadastrarem e poderem oferecer serviço. Após isso, tendo a necessidade, o gestor olha lá no site, chama essas empresas e quem fiscaliza esse serviço? O município. É a Secretaria de Saúde. E é um sistema muito seguro, porque eu acompanho desde a demanda, eu tenho lá a demanda, preciso de neuropediatra, tenho uma fila de tanto, vou escolher o serviço que eu quero lá do Sismetro, chamo, converso com a empresa, negocio o atendimento, pode de terça e quinta, no período da tarde, eu coloco, a demanda está no meu sistema digital da prefeitura, quem é o paciente, após o atendimento médico, paciente e médico assinam, isso é alimentado no sistema. Todo o atendimento médico fica no prontuário, que é digital. Isso vem para a gente auditar. Auditou, faturou, encaminha para o Sismetro. O Sismetro faz uma última conferência. Quem foi, onde foi, porque foi o valor. E aí a gente faz o repasse para o Sismetro passar para o prestador. Então, assim, é um sistema muito seguro. Eu tive a oportunidade de mostrar como funciona esse sistema para toda a equipe de governo que assumiu recentemente, e é um sistema muito robusto, auditável, muito seguro. Um dia a gente pode fazer uma apresentação, presidente, só de como é o chamamento e o trabalho do Sismetro, do pedido até o pagamento. É muito bom o sistema. Até sobre um tema, primeiro cumprimentar o Messias aqui, trazer um abraço de um amigo em comum que nós temos, que é o Levi, até tenho um carinho especial por você, o Levi Rossi de Americana. Mas há um tema que tem sempre permeado aqui a Comissão de Saúde,
e é importante aproveitar a presença dos dois, lógico que foge um pouco da pauta, mas é importantíssimo, que é a questão do autismo. E de perguntar tanto se o Cismetro tem os profissionais para oferecer a demanda que a gente tem precisado cada vez mais, que é na casa da neuropediatria, terapeuta ocupacional, não sei se faz parte do quadro, todo o suporte que precisa, se precisasse fazer um mutirão de atendimento, alguma coisa para a questão de laudos hoje é uma preocupação, tem uma fila grande, né? Se existe essa disponibilidade do Cismetro, e aí não sei se o secretário queria fazer um comentário após isso. Vereador, prazer todo meu, devolvo o abraço ao Levi, grande amigo. Bom, com relação aos autistas, né, nós estamos fazendo um processo de credenciamento assim imenso. Todo dia nós credenciamos clínicas, profissionais, inclusive aqui de Limeira, e não só para Limeira, mas é uma demanda que tem aparecido assim com muita frequência, e Limeira tem feito um trabalho forte com os autistas, né, dando suporte, estrutura, credenciando as clínicas, né, TO, né, terapeuta ocupacional, físio, fono, toda a estrutura. Então o consórcio está bastante atento nessas demandas e Limeira tem avançado com isso, sim. Vereador, só complementando aqui a pergunta do vereador, por exemplo, neuropediatra, que é quase uma mosca branca de olho azul enfim, a gente só consegue pelo Cismetro. Por quê? Pelo Cismetro eu tenho uma mobilidade. Está cada vez mais difícil contratar especialista. O mercado puxa especialista, paga muito bem, o médico tem seu consultório, dá plantão nos hospitais. Com o Cismetro, eu posso ver um dia que esse neuropediatra pode atender, conforme a demanda, eu chamo ele 2, 3 dias, um dia inteiro, aos sábados, eu tenho atendimento aos sábados, e trabalhar com a minha fila. Então, especialidades raras, eu acho difícil o município hoje ter um profissional de carreira. A gente faz concurso, os especialistas sequer vêm fazer o concurso, né? E a gente não pode ficar refém, né? E eu penso que o Cismetro é uma boa contingência e a gente pode ter equipes próprias, mas ter profissionais raros que eu tenho demandas específicas, chamado consórcio. Então, é uma mão na roda nesse sentido. E até laudo de psicólogo, né? Até necrópsia. Se você precisar de uma necrópsia hoje, se você não tiver um médico para fazer uma necrópsia hoje, e precisar diagnosticar uma causa de uma doença com interesse epidemiológico, você pode contratar e fazer isso por demanda, pelo Cismetro. E a grande vantagem, senhores, é a produção, né? Produziu, recebe por aquilo que produziu. Não está o profissional lá ocioso, né, sem fazer nada. Produziu, deu resultado, fica. Não deu resultado, tchau, vai embora. Vereador Vaguinho, vereador Lubogo, alguma pergunta para o Messias relacionado à pauta do Cismetro? Ao Messias não, mas ao doutor Alexandre. Doutor, o Cismetro hoje, nós podemos dizer que sem ele, no município, o consórcio, o serviço de saúde seria bem delicado de ser atendido pelo município por essas questões de concursos, de médicos que queiram prestar esses concursos. Ou seja, se nós não tivéssemos o consórcio hoje, o serviço do município hoje seria realmente precário. E financeiramente, para o município, compensa ter o Cismetro na sua lista de pagamento? Boa pergunta, vereador. Olha, seria uma situação muito delicada não ter o consórcio hoje. Ao longo do tempo, a gente vai tendo uma evolução da medicina em vários aspectos, mas evoluem também o diagnóstico. Os diagnósticos vão aumentando, a forma de se fazer diagnóstico, né? Enfim, as especialidades vão aumentando cada vez mais também. E eu acho que seria uma missão inglória, quase impossível não ter o consórcio hoje. E eu aqui parabenizo a Câmara, porque a Câmara Municipal, o consórcio, ele não foi só da vontade do Executivo, e ele não pode ser aderido unilateralmente só pelo Executivo.
É preciso uma lei para essa associação ao consórcio, para adesão ao consórcio. E foi passado aqui na Câmara, foi discutido para a Câmara, foi apresentado, na época estava o doutor Vitor, os vereadores mais antigos aqui estavam lá, e eu acho que é uma ferramenta hoje indispensável. O município não vive sem. Lógico, é uma ferramenta de muita responsabilidade, porque o que eu pedi para o Messias aqui, ele me dá. E eu preciso ter um controle orçamentário grande, né? É como um carro de corrida, de alta velocidade. Você pisou, ele vai dar a velocidade que você quer, mas você tem combustível para manter? Então, a gente tem que manter com muita coerência, com equilíbrio, manter como uma contingência, como uma ferramenta especial. Agora, tem questões legais também, eu não posso passar toda a mão de obra para o Sismetro. Para eu passar toda a mão de obra para o Sismetro, eu tenho que fazer uma nova lei municipal aqui. Tem municípios que fazem concurso pelo Sismetro. O Sismetro faz o concurso e fornece toda a mão de obra para as secretarias municipais. Eu não tenho autorização para isso ainda. Então, ela é uma ferramenta boa, que tem que ser bem gerida, feita com responsabilidade, com cautela, com recurso. Eu penso que pode ser uma ferramenta boa como contingência. Eu não tenho na rede, ou eu não tenho na velocidade que a sociedade está me pedindo, e que essa sociedade necessita, eu uso o Sismetro. Por exemplo, a atenção básica é uma atenção que eu preciso fazer com médicos de carreira. Eu preciso ter médicos com vínculo com a população, que eles vão nas casas, recebem, que eles conheçam ali a população, converse. Então, não é interessante fazer com o Sismetro. Mas os especialistas, sim. E alguns exames, sim. E compensa financeiramente também. Vereador, a consulta tabelada. Eu não pago quanto eu quero. Todo ano tem um reajuste e isso é pactuado entre os prefeitos. Né? O valor é para quanto está uma consulta com um especialista hoje, Messias? 50 e poucos reais? Na estrutura do prestador é 65. Na 65. Do município é 55. 55 reais com um especialista. Eu, com uma demanda grande, doutor, é um valor baixo, mas que o médico acaba ganhando na escala. Eu pego um médico que vem de fora da cidade, ele passa o dia atendendo aqui, compensa para ele, ele volta para a realidade dele. Então, não é um valor absurdo, é um valor razoável. Se você pegar um funcionário de carreira, você acaba gastando muito mais que isso. Não estou desprestigiando, eu acho que é contingência. É não ficar refém de um lado nem do outro, e fazer as coisas com responsabilidade. Mais alguma pergunta? Vereador Vaguinho, gostaria de agradecer imensamente a presença do secretário, do senhor Messias. Eu acho que foi tudo muito bem esclarecido. Acho que nós podemos ser propagadores de informações que aqui nos foram passadas para a população. Nós estamos num papel difícil também, mas entendemos também toda essa logística que existe por detrás. Então, isso nos conforta um pouco de ouvir de duas pessoas que estão comprometidas com todo esse processo. Eu acredito que, não tendo mais nenhuma pergunta, eu gostaria de dispensá-los, né? Fiquem à vontade. Como eu disse mais uma vez, a pretensão dessa comissão é sempre dialogar e, se possível, também contribuir com ideias, com propostas, e sempre recepcioná-los de portas abertas, de forma muito educada. As pessoas que aqui estão são muito ponderadas. Tem limite, as coisas têm limite, mas eu acho que vocês nos deram um pouco mais de limite para poder repassar isso para a população que clama muito por saúde. Eu falo que ser secretário de saúde é uma segunda prefeitura, é uma bomba, é um rojão. Por isso eu desejo aí boa sorte. Messias, continue com esse trabalho aí, e podem estar certos que, precisando, o senhor evidentemente que vai voltar mais vezes, né? As perguntas aqui são muitas, mas para mantermos a pauta e em respeito e em compreensão aos colegas, acho que assim foi cumprido a nossa meta de hoje. Então, gostaria de, se quiserem fazer alguma consideração, mas nós já os liberamos.
Gostaria, viu, Marcelo, primeiro de agradecer o convite e agradecer a forma tão acolhedora, respeitosa dos vereadores, né? Eu respeito muito o trabalho dos vereadores. Não pense quando o vereador me passa uma questão, não, eu falo, isso é de novo está me falando. Não, eu fico ansioso por responder. Nem sempre eu tenho a velocidade que vocês têm a expectativa que eu tenho e que o paciente, que o munícipe que vocês representam tem, e eu gostaria de ter, e eu podendo ter, eu vou ter. Eu sei que por trás de cada vereador, nunca vi, doutor Marcelo, nenhum vereador pedir não a causa própria para mim aqui. Eles sempre estão intercedendo por pessoas que estão sofrendo, que batem nas portas do gabinete. E eu represento muito isso. Vocês são os juízes que julgam o nosso trabalho. E eu quero agradecer a forma respeitosa, acolhedora. No tempo que eu ficar como secretário, eu vou tratar da forma mais transparente possível. Não quero enrolá-los, não quero pestanejar para nenhuma resposta. Eu quero trabalhar com a verdade. Se eu posso, é na hora. Se eu não posso, eu vou explicar por que eu não posso. E se eu não posso agora, amanhã, quem sabe, eu posso. E assim eu vou trabalhar e assim eu agradeço a compreensão de todos. Eu gostaria também, presidente, de agradecer o convite imensamente em nome do nosso presidente do consórcio, prefeito de Águas de São Pedro, o João Vitor, né, que pediu para eu estender o agradecimento a todos. Agradeço muito pelo convite e coloco à disposição de vocês que vá até o consórcio, vá conhecer a nossa estrutura, estejam próximo do consórcio. Tá? Estamos lá de portas abertas para poder ajudá-los. E quero parabenizá-lo, viu, Alexandre? Pelo trato, pela condução, né? A gente tem conversado assim com muita frequência e tenho visto a preocupação em resolver os problemas da saúde, a preocupação, inclusive, de atender às demandas do Legislativo. Então, parabéns e continue cuidando da população limeirense. Declaro encerrada essa reunião. Obrigado a participação de todos.